Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Marcelo Silva questiona a Prefeitura pela falta de planejamento para a instalação de esgoto em avenida do bairro Gramado. Vereador Juscelino da Barbarense pede informações ao Executivo sobre sinalização no solo em 3 bairros de Campinas. O quadro de educação fala sobre a importância do Enem que terminou neste último domingo. E no esporte, nada de gols no Derby 195. Guarani e Ponte Preta ficam no empate. Já nós vamos conferir os melhores momentos do derby de número 195. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 69. Os vereadores vão discutir e votar 10 projetos. Confira agora a pauta completa. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 150 deste ano, do vereador Gustavo Peta, que concede medalha Chico Mendes a Evaristo Eduardo de Miranda. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 146 deste ano, do vereador Gustavo Peta, que concede diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Eduardo Bernardi Vieira. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 64 de 2014, do vereador Pedro Tourinho, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 12.347, de 1º de setembro de 2005, e dá outras providências. A proposta obriga que todos os autos de infração de transporte público emitidos pelos fiscais da INDEC, aplicados a empresas permissionárias do transporte coletivo, sejam publicados no Diário Oficial da cidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 3 de 2013, do ex-vereador Carlinhos Camelô. A matéria destina imóvel de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que está sob a guarda provisória do município, para a criação de um centro de comércio popular. A Prefeitura vai selecionar os microempreendedores já cadastrados que hoje estão em outras áreas do centro da cidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 78 de 2013, do ex-vereador Paulo Búfalo. A proposta determina que a madeira proveniente de extrações e podas de árvores em áreas públicas do município será disponibilizada para a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e deverá ser utilizada exclusivamente nas locomotivas a vapor, denominadas Maria Fumaça, que fazem o passeio turístico entre Campinas e Jaguariúna. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 158 deste ano, do vereador Ailton da Farmácia, que concede diploma Noel Rosa ao grupo sob medida. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 161 deste ano, do vereador Luiz Rossini, que concede diploma Noel Rosa a Luiz Cláudio Malaquias. Turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 164 deste ano, do vereador Sidão Santos, que concede diploma Noel Rosa a Vinícius Ladeia, o Vini do Cavaco. Turno único de discussão e votação do projeto de lei número 219 deste ano, de autoria do presidente Marcos Bernardelli e do vereador Gustavo Peta. Será denominado o viaduto estaiado que faz parte do conjunto de obras dos corredores BRT, construído sobre a Avenida Barão de Itapura para interligar a futura estação ferroviária ao trecho 1 do corredor BRT Campo Grande, passando ainda sobre a alça de saída dos terminais rodoviário e metropolitano. O homenageado será Francisco Amaral, que foi deputado estadual, deputado federal e prefeito de Campinas. Turno único de discussão e votação do projeto de lei número 244 deste ano, do vereador Aurélio Cláudio, que denomina a Praça José Luiz César Zeba um sistema de lazer do município de Campinas. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo.
O vereador Marcelo Silva está questionando a falta de planejamento da prefeitura pela não instalação de esgoto em avenida do bairro Gramado. Acompanhe. O vereador Marcelo Silva, do PSD, fez um requerimento solicitando à prefeitura informações sobre a falta de planejamento para a instalação de esgoto em uma avenida do bairro Gramado. Foi uma luta de 10 anos da associação para fazer todo o asfalto lá da região que estava em situação precária. Conseguimos, foi uma luta muito grande, só que depois de 4 dias de ser feito o asfalto na nossa região, quebraram todo o asfalto com uma obra da Sanasa. Então assim, falta o quê? O planejamento, falta a gestão. Por que quebraram o asfalto, né? Depois, por que não arrumaram, obviamente, a tubulação que já sabia que estava precisando de reparo, e aí depois sim asfaltaria, mas não existe comunicação entre os órgãos da prefeitura. Então esse é o nosso questionamento, porque quem paga a conta, mais uma vez, é a população do bairro, aquela população que está sofrendo há pelo menos 10 anos com asfalto precário. E agora nós conseguimos levar e queremos saber quem vai pagar a conta realmente dessa nova obra, temos que fazer um novo asfalto. O parlamentar reforça que foi feito o recapeamento e após 5 dias a Sanasa foi fazer reparos de manutenção na rede de esgoto. Esse problema, segundo o vereador, foi detectado em algumas áreas do Gramado. São algumas áreas realmente que foram quebrado o asfalto novinho, nós colocamos fotos. Então, assim, não é admissível que isso aconteça numa cidade como Campinas, que não haja um mínimo de um planejamento. O vereador Marcelo Silva ainda questiona quanto será gasto para recuperar o asfalto, quem vai assumir os gastos e pede comprovantes. O vereador Juscelino da Barbarense está preocupado com o trânsito em 3 bairros aqui em Campinas pela falta de sinalização. O vereador Juscelino da Barbarense protocolou na última semana, durante reunião ordinária de número 68, 3 requerimentos direcionados ao Executivo, pedindo informações sobre a sinalização no solo para o trânsito nos bairros Parque São Jorge, Parque Santa Bárbara e no Parque Fazendinha. É uma reivindicação antiga nossa, desde o início do nosso mandato, que a gente vem pedindo, já apagou todas as faixas do chão, estamos todo mundo dirigindo no escuro lá. Hoje você andar no Santa Bárbara, São Jorge, Fazendinha, ninguém sabe onde tem que parar. E outra reivindicação é as lombadas, porque devido ao desvio do pessoal, devido ao movimento que tem na SP-101 de manhã, principalmente de manhã, o pessoal desvia por dentro do bairro. E eles passam em alta velocidade nas ruas e correndo um risco grande de atropelamento. De acordo com o parlamentar, é necessário uma atitude rápida por parte do Executivo, já que houve acidente com morte nestes bairros. Já tivemos, inclusive, acidentes fatais no bairro, com morte, inclusive, devido a essa falta de sinalização. 3 bairros, está muito carente de sinalização hoje. Na última sexta-feira, em reunião solene, foram entregues 18 honrarias aqui no plenário da Câmara, principalmente a pessoas que se dedicam a combater o crime aqui na cidade. Acompanhe como foi a cerimônia. Por iniciativa dos vereadores Tenente Santini, Nelson Osseri, Marcelo Silva, Vinícius Gratti, Zé Carlos e do ex-vereador Cid Ferreira, a Câmara entregou 18 honrarias a diversas personalidades da cidade. Receberam das mãos do Tenente Santini o título de cidadão campineiro o general Luiz Cláudio de Matos Basto e o delegado federal Edson Geraldo de Souza. A medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior foi para o 3º Sargento da Polícia Militar do 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia em Campinas, Elson de Souza Cruz, e para o soldado da PM, Lucas Felipe Amaral. O vereador também homenageou a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra com o diploma de honra ao mérito. Já o 1º tenente da PM, Luiz Fernando Spir Cavalli, foi agraciado com o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. Ana Pelegrina Lockman recebeu o prêmio de mérito jurídico, assim como Lícia Couto Lustosa Cordeiro. Moacir Valente de Oliveira e Mônica Berterson Carvalho de Moura receberam o diploma Mérito Médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito. Temos a oportunidade hoje
de reconhecer os grandes e verdadeiros heróis do nosso povo, que mesmo sem uma multidão os ovacionando, arriscam suas vidas, salvam vidas, defendem direitos, mantêm a ordem social, integrando instituições pilares de nossa sociedade. Já o vereador Nelson Osser entregou a Letícia Ferreira de Melo a medalha Arautos da Paz. Soraya Jorge Santana e Jonathan Jefferson Fernandes receberam a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior. A homenagem é como uma tatuagem, nada melhor do que homenagear em vida, né? Homenagear essas pessoas pelos relevantes serviços prestados, né? E aqueles que ainda prestam serviços, e a minha área, a área de prevenção às drogas, tem um trabalho muito forte nessa cidade. E tanto o capitão Soraya quanto a Letícia conhecem, sabem desse trabalho. Então, uma singela homenagem de Campinas para pessoas que fizeram e ainda fazem muito pela cidade e também pelo seu povo. Em seguida, foi a vez do parlamentar Marcelo Silva homenagear o primeiro-tenente da Polícia Militar, Rodrigo Saad, e o PM André Ferreira da Silva, com a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior. O policial Napoleão Sartori Mendes foi homenageado pelo vereador Vinícius Gratti, com o prêmio de Exemplo Digno. Olhando a cada um e a cada uma dos senhores e senhoras que estão aqui, rostos de pessoas que combatem no dia a dia também as suas lutas. São, me permitem usar a palavra, heróis e heroínas. Pessoas que, dentro do judiciário, das Forças Armadas, dentro das suas áreas de medicina, áreas esportivas, os senhores também fazem o seu combate. O PM Piero Noronha Dias foi outro homenageado com a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior pelo vereador Zé Carlos. E, por fim, foi a vez do policial Antônio José Schilbeski receber o mesmo título concedido pelo ex-vereador Cid Ferreira. Os moradores do núcleo residencial Nossa Senhora de Lourdes comemoraram o resultado de uma luta antiga. Eles conquistaram a rede de água, que só foi implantada depois que o vereador Permínio Monteiro enviou um requerimento à prefeitura. Água na torneira, por muito tempo, foi um sonho para os moradores. A gente praticamente não tinha água, bomba, então tinha que levantar de madrugada para encher caixa, não usava máquina. Primeiro a gente não tinha água aqui, levantava madrugada para encher as caixas. Teve que abaixar a caixa assim para a água vir, para jogar na bomba para cima, era o maior sofrido daqui sem água. Com a torneira seca, o jeito era improvisar. Todo mundo comprava bomba, porque a água caía pingo em pingo, a gente ficava acumulando a água para depois mandar para a caixa d'água. Entendeu? Era aquele todo dia. Era difícil. Era uma vida difícil para cerca de 200 famílias do núcleo residencial Nossa Senhora de Lourdes. O vereador Permínio Monteiro fez um requerimento para pedir a rede de água para a comunidade. Hoje, a realidade mudou. Na questão da água, é uma conquista muito importante para todas essas famílias, sendo que existia apenas 2 relógios para ligação coletiva para todas essas casas. Então chegava com muita dificuldade a água, às vezes ficava 3, 4 dias para encher uma máquina para lavar roupa. Hoje, graças a Deus, diante de várias reuniões na prefeitura, junto com o pessoal da Sanasa e da Coab, a gente pode falar com muita alegria dessa conquista muito importante para todas essas casas, esses moradores, aproximadamente 200 famílias que foram contempladas, que foram feitas as ligações em todas essas casas pela Sanasa. Então a prefeitura, a Sanasa, está de parabéns em estar atendendo essas pessoas onde é questão de cidadania, questão de dignidade. Então é necessário, é um bem
muito importante, que é a água. Sem a água ninguém vive. Com a conquista, cada morador tem seu próprio hidrômetro e a água chega direitinho em casa. Agora está melhor. Agora a gente está tendo um apoio aqui, porque a gente nunca teve um apoio aqui, certo? Tinha aquelas pessoas que, vamos lá, mas nunca pegava a população para levar e sentar na mesa e conversar juntamente com, entendeu? Com quem está lá em cima, né? Então, graças a Deus, apareceu esse rapaz aí, né? Esse moço, e chamou nós. Vamos lá, gente, vamos lá sentar na mesa e conversar. A gente foi lá e conversou, desde instantes, tá tudo rolando bem. Ele deu prazo pra gente de 90 dias. 90 dias as máquinas estavam aqui. Fechei com ele. Está sendo iniciado um estudo, um trabalho da Coab para que todas as famílias tenham o título de posse para a questão da regularização fundiária. Um grupo de surdos de Campinas e Indaiatuba visitou a Câmara na última sexta-feira. No plenário da casa, eles conheceram o funcionamento do Legislativo, incluindo os projetos de lei e as tramitações. Visitaram a galeria dos ex-presidentes, a sala da presidência e ainda as instalações da TV Câmara Campinas, que após passar por mudanças em 2019, inclui intérprete de Libras em mais de 80% da programação diária. Eles puderam conhecer os bastidores da TV e conversar com os profissionais que trabalham na emissora para tirar dúvidas e sugerir pautas relacionadas a este público. Vamos agora para um rápido intervalo e em 2 minutos, o Jornal Câmara Notícia está de volta. Psiquiatria, o profissional vai fazer medicina, então é um médico que faz a especialização em psiquiatria. E ele vai trabalhar muito com a farmacologia, então ele vai receitar medicamento para diminuir a ansiedade, para a questão de síndromes, então ele vai vir com a questão medicamentosa. O psicólogo vai começar a tratar a questão do ser, né? Aquilo que ele sente, o porquê aconteceu isso, o porquê que está assim. Então acaba sendo essa diferença. O trabalho do psicólogo vai ser mais o conversar. A partir da conversa, a partir da fala, vamos começar a diagnosticar o que está por trás, o porquê levou isso, como que foi. E o psiquiatra vai vir com a medicação. O Saúde na Colher dessa segunda-feira já está pronto e você vai aprender a fazer 2 receitas. Quem vai ensinar pra gente é o chefe Eduardo. Chefe, quais são essas receitas? As receitas um dadinho de tapioca com queijo meia-cura e melado de cana. Pode ser servido tanto como entrada como aperitivo. E depois uma deliciosa sobremesa de pudim de chia com purê de manga e leite de coco. Olha só que delícia! Eu já experimentei, então não perca. É na segunda-feira, depois do Jornal Câmara Notícia. Estamos te esperando. Amanhã, terça-feira, o dia deve ficar estável e sem chuva. O sol aparece durante todo o dia, a nebulosidade segue alta, por isso o calor ele dá uma trégua. Vamos às temperaturas então, mínima de 19 graus e a máxima não passa dos 27. O Enem terminou neste último domingo, mas você sabe a importância que ele possui? As principais universidades do país adotam o exame como um passaporte para a entrada. A repórter Andréia Marques conversou com um professor que vai contar tudo sobre este exame. Olá, hoje o quadro de Olho na Educação vai falar de um passaporte que é fundamental para muitos estudantes entrarem na Universidade dos Sonhos, o Enem. Aqui comigo está o professor, diretor de cursinho. Tudo bem, professor? O Enem é importante.
O Enem é bem importante, tem ganhado importância ao longo dos anos, na medida em que mais universidades adotam o Enem como um mecanismo para entrada nos seus cursos. Então, a USP, a Unicamp, já há alguns anos também tem adotado o Enem, então isso dá importância muito maior ao exame. Agora, o aluno tem que se preparar para esse exame, né? Quais são as características dele? Idealmente, o aluno está se preparando para esse exame desde o começo da sua formação, ao longo de todo o ensino básico e depois, eventualmente, no cursinho, né? É uma prova exigente, porque é longa, são 2 fins de semana, né? 2 domingos, uma prova composta por 180 questões e uma redação, então é uma prova exigente, pesada, né, e que demanda muito do aluno, não só do ponto de vista acadêmico, intelectual, mas também do ponto de vista físico. Afinal, ficar 5 horas e meia concentrado numa prova assim, bastante demandante. Agora você tocou num assunto importante que acaba caindo tudo que ele aprendeu ao longo da vida, é isso? Então ele não precisa ficar tão nervoso assim. A gente pode ver dessa forma, né? É uma prova para a qual ele vem se preparando por todo o ensino básico, mas também tem o componente de que tudo isso vai cair no mesmo dia, num dia só. Então tem essa coisa da concentração de todas as matérias, né? Na verdade, de todas as matérias em 2 dias, isso pode trazer problemas ao candidato. Por isso é importante uma preparação específica nos cursinhos. É bom ele estudar mesmo para o Enem. Exato, não é? O que a gente vem fazendo com os nossos alunos é um acompanhamento de longo prazo, né, nos cursinhos desde março, para que ele vá se estruturando, né, tendo um estudo estruturado para essa prova. Agora, aluno que não tem condições de pagar pelo cursinho, ele pode pesquisar na internet, fazer provas anteriores, isso é bom também para ele? A internet tem várias ferramentas importantes, né, não apenas a aula e tal, mas as provas anteriores que ele consegue baixar do site do INEP, e elas são um subsídio bem importante para a preparação de quem não está eventualmente no cursinho. Então fazer provas anteriores, principalmente a partir de 2009, porque o Enem muda de cara. É isso que eu perguntar, ele muda muito o Enem? Sempre é uma surpresa, né? O Enem, na sua gênese, era uma prova para aferir a qualidade do ensino médio. E a partir de 2009, paulatinamente, ela foi se transformando numa coisa mais parecida com o vestibular. Então a prova muda de caráter em 2009. Por isso, quando a gente fala para os alunos, resolva provas anteriores, a gente fala, não vá para muito além de 2009, porque a prova tem outras características. Agora, é importante você falar isso, ele estudar realmente, ele fazendo testes anteriores, simulados, para chegar na hora do dia ele conseguir preencher e pontuar. Mas se ele falhar, não atingir a pontuação necessária para aquele curso que ele quer fazer, é para se sentir frustrado ou se preparar para a próxima prova? Na verdade, assim, quando a gente olha para uma prova como o Enem, os vestibulares, é preciso ter em mente que não é uma prova, é um concurso. É tênue a diferença, mas uma prova, como aquelas que a gente faz no colégio, ela não tem um caráter de competição. Todo mundo pode tirar 10 e está tudo bem, não é? Todo mundo passa. Num concurso tem um número de vagas limitado, então se você for muito bem, isso é bom. Mas se todos os seus concorrentes forem muito melhores do que você não consegue a vaga necessária. Então, assim, é preciso levar em conta que é uma competição, né? E o seu resultado não necessariamente reflete a qualidade da sua preparação. É que a cada ano a gente vê há mais inscritos do que vagas. Tem mais concorrentes. E, portanto, o funil é cada vez mais apertado. E estudar sempre, independente se é Enem ou vestibular. Estudar muito, isso é fundamental. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau! Em entrevista exclusiva à TV Câmara Campinas, o médico Drauzio Varela fala sobre depressão no quadro Saúde Agora. Em uma entrevista exclusiva para o Saúde Agora, Dr. Drauzio Varela explica como a depressão, o estresse e a ansiedade estão ligados e seus prejuízos para a saúde. Quando a gente fala em estresse, ansiedade e depressão, os 3 estão intrinsecamente ligados? Intrinsecamente ligados, porque fica um na dependência do outro, um é consequência do outro. Uma pessoa que está com depressão, ela pode ter advindo de um estresse e eles se interligam. Na verdade, o estresse está por trás de tudo, né? Está por trás desses mecanismos. E o cérebro muitas vezes não aguenta essa pressão do ponto de vista funcional. E aí há uma alteração bioquímica que pode acontecer e você começa a ter esses problemas que são tão frequentes.
Hoje, a Organização Mundial da Saúde calcula que depressão, a partir de 2020, a partir da década de 20 agora, que estamos entrando já, vai ser a principal causa de absenteísmo no trabalho. Mais que dor nas costas, mais que gripe, resfriado. Né? A maior causa de absenteísmo, depressão. Primeiro, porque a gente diagnostica mais. No passado, isso ficava com uma tristeza, um cara chato. Melancolia? Melancolia. Hoje a gente faz o diagnóstico e sabe que é uma doença eventualmente grave. Depressão pode levar à morte por complicações, porque a pessoa para de comer, para de se cuidar, acaba adquirindo infecções e corre risco. Como também ela interfere no ambiente de trabalho, ela interfere com a produção. Hoje no sistema financeiro, os bancos, as corretoras, a depressão já é a principal causa de absenteísmo. No dia de hoje já é. E isso vai se disseminando. Por outro lado, a depressão, quando começa a se instalar, as pessoas não identificam. Acham que está triste, que está meio desmotivado, um pouco cansado, os que estão ao redor não dão valor. No trabalho, você atrapalha, os outros, você prejudica o andamento da equipe, hoje todos trabalhamos em equipe, e aí você esse quadro começa a se agravar e acaba se confundindo com outros problemas. O diagnóstico é feito tardiamente e você vai ter um diagnóstico quando a depressão já estiver em estágios mais avançados. Quando diagnosticada precocemente, a depressão tem cura. Nas fases iniciais, o tratamento psicoterápico tem ótimos resultados. Fases mais avançadas, você precisa de medicamentos para isso. E quem teve um surto de depressão, já uma crise de depressão, tem 50% de chance de ter a segunda crise. Quer dizer, é um quadro que, se não é tratado adequadamente, se torna progressivo. E essa pressão, esse estresse todo, são os que causam a depressão e os transtornos de ansiedade. O derby de número 195 era o mais esperado do ano. O Guarani queria quebrar o tabu de 7 anos sem vencer a Ponte. A Macaca queria voltar a vencer no campeonato após 6 rodadas. Mas as duas equipes decepcionaram e não saíram do zero. A torcida do Bugre fez a sua parte. Uma festa para não colocar defeitos, com direito a fumaça verde e bandeirão. Só que quando a bola rolou, a zaga deu este vacilo e quase Marquinhos abre o placar para a Ponte. O Bugre respondeu neste chute de Lucas Crispim, mas o goleiro Ivan estava em tarde inspirada. Após cruzamento de Lennon, Davos se esticou todo, mas não alcançou a bola. A Macaca também assustava. Tabelinha entre Roger e Renato Cajá, que obrigou o goleiro Jefferson a trabalhar. Michel Douglas de cabeça quase abriu o marcador. No segundo tempo, a Ponte foi mais ao ataque, mas sem muita inspiração. E ficou nisso. No derby de número 195, Guarani 0, Ponte Preta também 0. No fim das contas, a torcida do Guarani saiu mais decepcionada, porque a equipe não apresentou um bom futebol e segue há 7 anos sem vencer a Ponte Preta. A Macaca acumula agora 7 partidas sem vitória na Série B, continua em queda livre e sob desconfiança. Nós mostramos na reportagem apenas a festa da torcida, mas infelizmente tivemos uma confusão de policiais militares com os torcedores logo na chegada do ônibus dos jogadores do Guarani, cenas lamentáveis e que deixaram uma mancha neste clássico. Amanhã, a Ponte já volta a campo diante do Figueirense no estádio Moisés Lucarelli, a partir das 8h30 da noite. O Bugre enfrenta na quarta-feira o Vila Nova, fora de casa. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, às 10 horas da noite, você acompanha as principais notícias do dia após a reunião ordinária de número 69. Eu volto amanhã ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.
Brasil.